Então, nessa aula de número 5, nós vamos começar falando sobre um dos tipos de fundações mais comuns no Brasil e na região de solo que tem coesão, que são os tubulões a céu aberto. Aqueles que estão copiando podem definir o que é tubulão a céu aberto. Na realidade, não se define fundações, as fundações são caracterizadas. E a característica dos tubulões é um tipo de fundação, ou tubulão são as fundações, onde sempre está prevista a descida do homem no seu interior. É a única diferença entre tubulão e estaca. No tubulão sempre tem alguém descendo, ou para escavar, ou para fiscalizar a execução. Por isso, é uma fundação muito boa. Por quê? Porque além do pessoal que escava, o engenheiro geotécnico desce e confere o terreno. Então, é uma fundação muito segura, primeira vantagem. Segunda, barata. Terceira, não tem limite de carga. Você pode fazer tubulão para 20 toneladas, como para 6.000, 7.000 toneladas numa peça só. Se você for fazer estacas, que são de menor capacidade de carga, você vai ter que fazer várias. Por exemplo, tem um pilarzão aqui, para 2.000 toneladas, vamos supor que você usasse estaca hélice contínua. Além das estacas, você vai ter que ter um blocão de coroamento que não fica nada muito barato, não. Segunda vantagem é o exame in loco. Muito bem. Existem estacas de 80 centímetros de diâmetro, cravadas, vazadas. Dá para descer alguém, mas é um acidente. Só desce alguém para desenganchar alguma coisa e é muito perigoso, porque normalmente está próximo da água. Então, a única diferença real entre estaca e tubulão é que no tubulão sempre está previsto descer alguém para escavar ou para limpar. Primeira observação, já que se vai fazer um tubulão que desce alguém, abre base. A base aumenta a área de contato e puxa a responsabilidade da transferência de carga lá do pilar para a base. Então, lembre-se do seguinte, se você fizer uma estaca, mesmo com máquina, e até porque não existe ferramenta, eu vou mostrar slides, que abre base adequadamente. Ela pode até abrir parcialmente, mas deixa muita sujeira. Então, tem que descer alguém. A nossa alargador de base maior é 1,40 m. Eu já fiz, possivelmente, mais de 1.000 bases do tamanho dessa sala. Então, só tem um jeito, escavar na mão. Um outro fato importante profissionalmente, se você for fazer uma estaquinha de 50 ou 60 centímetros, que é aquela que pode ser estaca escavada em rotativa, com caminhão, ou mesmo na mão, mesmo que não precise, faça uma basezinha. O que significa dizer não precisar? Uma estaca escavada de maior diâmetro, vamos supor 50 ou 60 centímetros de diâmetro, ela vai ter uma área de 0,28 metros quadrados, área de contato com o solo. Às vezes, só essa área é capaz de pegar a carga que vem lá de cima. Por exemplo, se esse solo resistir a 5 quilos por centímetro quadrado, ou 500 kPa, ou 50 toneladas por metro quadrado, só a ponta desse tubulão vai resistir aproximadamente a 15 toneladas. Às vezes é o suficiente. Mas quer uma recomendação? Gaste R$10 e peça para o escavador aumentar a base de graça, é um calcanharzinho de
10 ou 15 centímetros, aumenta mais 10 centímetros. Então, aquela estaca escavada que tinha 60 centímetros, passa a ter agora 80 centímetros. Ora, um círculo com 80 centímetros dá uma área de meio metro quadrado. Quase que dobra a área, portanto, vai dobrar a segurança e a resistência, custando somente R$10 a mais. Então, sempre que possível, faço a base, mesmo que não precise. Desceu no tubulão, além de limpar, abre base. É injustificável você descer alguém e não melhorar a segurança. Segundo fato, é uma boa prática, inclusive a nossa empresa usa isso. Já fizemos perto de 40 ou 50 mil tubulões, nunca tivemos um problema só. Sempre alguém desce. Eu mesmo, pessoalmente, desci por perto de 12 mil tubulões. Então, é uma forma de você sentir o solo, é muito bom. E eu recomendo adotar a seguinte política de projeto. Quando você for projetar uma obra, vamos supor que tenha nessa obra 5 furos de sondagens. Uma obra aí de 1.000 metros quadrados e tal, vai precisar de 5 furos de sondagens. Você escolhe os tubulões que está no projeto, próximo dessas sondagens, e desça numa pesquisa abaixo da profundidade prevista para implantar o tubulão. Então, se está previsto implantar o tubulão a 18 metros, recomendo, antes de abrir a base, examinar o solo que sustenta, que vai sustentar esse tubulão. Então, não pare aqui. O ideal é escavar pelo menos 2 vezes o diâmetro da base prevista, examina esse terreno, tatia ele todo, estileta ele com a barra de ferro de meia polegada para sentir a resistência. Existe pocket penetrômetro, penetrômetro de bolso, que a gente testa o solo lá embaixo. É pequenininho, não tem muita precisão. Por isso a gente estileta. Examinou bem, aí você define qual é a cota de assentamento da sua fundação, porque você conhece o terreno que vai sustentar a sua base. É um processo muito bom. Então, examina a sondagem e desce para verificar se tudo está batendo conforme previsto. Se a escavação for manual, que é melhor do que com máquina, além de gerar emprego, ela fica bem arranhadinha, e os escavadores de tubulões são muito práticos. Ele te diz, olha, doutor, que tem uma falha. Cuidado que está trincando o fuste, depois nós vamos ver isso. Cuidado que está trincando o fuste, desce com cuidado, coisa assim. Ele, então, já te assinala todos os problemas e as virtudes de um tubulão. Isso é muito bom, além de gerar emprego. Uma dupla boa, experiente, porque elas sempre são sadias. Operários doentes e tal, não conseguem trabalhar em tubulões, que é um pouco pesado. Apesar do que dizem e acham que esquenta lá embaixo, conversa fiada. A temperatura aumenta porque quem trabalha pesado e troca calor, esquenta um pouquinho mesmo. Uma dupla experiente fura um tubulão de 14 metros por dia, de 60 ou 70 centímetros. Uma máquina fura 10 ou mais. Mas se a máquina minha quebra, eu paro a obra inteira. E se eu tenho 20 homens trabalhando, se faltarem 2, a obra continua. Na época de chuva atola, é uma série de problemas. Então, se for possível, o fuste fica limpo, fica arranhadinho por causa do traço da cavadeira. Ele te avisa, a máquina pode deixar um cake, ou seja, uma pasta de lama na parede, porque às vezes está mole e tem água, entendeu?
Então, se você puder, faça um favor para esse Brasil, dê emprego. Na sede do DENIT, aquele terror que é o DENIT, nós fizemos lá 800 tubulões, eu tinha 400 homens trabalhando lá. 400 famílias viveram 6 meses e eles ganham bem. E ainda assim vale a pena. É uma relação custo-benefício, entendeu? Então, a recomendação é essa, faz o tubulão pesquisa. 2 observações de caráter político. Os fabricantes de máquina estão criando um clima de terror em cima de tubulões. Então, eles estão querendo, eu mesmo tenho várias máquinas, eles estão querendo tirar o homem do mercado, ou seja, querem vender máquinas. Então, eles vão falar um monte de bobagem. Eu só quero dizer aqui em público que eu, pessoalmente, disse em 12 mil tubulões, nunca tive um único problema. Então, não tem problema nenhum. Tem algumas medidas, como tudo, que é... Todo esporte radical tem uns 2 ou 3 itens que você tem que tomar cuidado. Né? Então, precisa examinar as trincas, verificar se o solo tem segurança e coesão e tal. Segundo fato, a nova norma brasileira, que possivelmente foi construída sob influência desses fabricantes, limita a altura da base a 2 metros. Absoluta falta de experiência. Eu já fiz bases aqui e fora daqui de 7, 8 metros de altura. Nunca tivemos um problema. Em compensação, às vezes tem basezinha de 1 metrinho que ela desaba o teto. Tem sinais, é fácil de observar quando ela tem problema de segurança. Qual é o seu nome? Marcos pergunta se é possível escorar a base. Não. Ninguém conseguiu ainda desenvolver um processo que fosse prático e pelo menos razoável para escorar a base. Quando há algum problema, para efeito psicológico, a gente põe as escorinhas na base. Não funciona, é só para quem trabalha lá, trabalhar mais tranquilo. E, geralmente, o engenheiro está lá embaixo com ele, nessas situações, entendeu? Se bem que os operários chamados de poceiros experientes, eles conhecem mais do que a gente se a base é perigosa ou não. Então, você consegue escorar o fuste com camisa de aço ou manilha de concreto, para ele não fechar. A base não. Entendeu? Muito bem, então... Está aqui o tal tubulão, que é uma das melhores fundações, pode ser escavada com máquina, não existe máquina para largar a base, então a gente desce, examina, que é uma grande vantagem. Se não tiver boa profundidade, a gente manda afundar, etc. Muito bem. Então, agora vejamos... Pois não. Qual é seu nome? Mauro. Sim, a pesquisa pode não, deve ser tampada. Como? Ou com solo cimento bom, para ficar até mais ou menos uniforme, ou seja, um solo de cimento, em geral, nos solos onde dá para fazer tubulão, que são solos lateríticos, esse vermelho, ou amarelo, rosa. O rosa é um pouco mais perigoso, ele tem um limite de liquidez baixo, precisa tomar cuidado com o solo cor-de-rosa. Mas esse solo traçado na razão de 1 de volume para 5 de cimento, traçado com água na base de 20 litros, dá uma pasta de solo de cimento muito boa, você joga, não precisa nem compactar, nem vibrar. Ele enche, vai dar uma resistência, em geral, 2 ou 3 vezes maior do que o do solo. Ou um concreto pobre. O que é concreto pobre? Pouco cimento, concreto barato. Qualquer concreto aí de 8 MPa está muito bom. Você até não consegue mais nem comprar concreto de 8 MPa. Até o de 15 está difícil, porque a diferença de preço é pequena. Entendeu? Isso por quê? Porque a tensão no fuste do tubulão, a tensão que vem do concreto... Mauro,
O pilar nosso, em geral, joga qual tensão aqui? Qual é a tensão do concreto aqui? Em geral. Quanto? Valores. 25, 30, 20, né? Vamos botar aí 25 MPa. Como nos tubulões a céu aberto, o concreto é lançado lá de cima, não precisa de revestimento, nem funil, nem nada. É bom colocar um funilzinho de 1 metro, porque normalmente ele é lançado com caminhão betoneiro, ela pode tirar muita terra do lado aqui. Mas se tirar, não tem problema. Ele cai, segrega, suja com lama, pode ter até um pouco de água, pode concretar. Por isso, dos 25 lá, eu só quero 5 MPa. Então, dimensionar o fuste é a coisa mais fácil, é uma conta de dividir, né? Eu tenho uma força de 200 toneladas e só quero 5 MPa. Aqui em cima vem 25, 30, etc. Mas aqui eu quero só 5 MPa, que são 500 toneladas por metro quadrado. Então é fácil dimensionar o diâmetro do fuste, porque ele depende do concreto. A base, sim, que depende do solo. É a pressão que o solo suporta, sem recalcar muito e sem romper. Muito bem. Então, ele é lançado e normalmente segrega. Eu já fotografei a 26 metros de profundidade, fiquei dentro de uma base, fotografei com a máquina Fastax, que ela fotografa em alta velocidade. Essa que fotografa bala, não sei o que lá. Cai lá de cima, vem na frente a brita, que é mais pesada, depois uma pastazinha de areia, não sei o que lá, e depois cimento. Mas quando ele bate lá embaixo, o outro que cai em cima, já compacto e tal, muito pouco problema com relação ao concreto. É possível, não cataloguei, que das 500 obras que eu reforcei, só 4 tinham problema no concreto. Por que esse problema no concreto? Porque o fiscal, de muito bom senso, exigia uma resistência alta aqui. Quando você quer resistência mais alta, o que você faz? Tira a água do concreto. Tirou a água, o concreto fica no corpinho de prova lá em cima, muito resistente, né? Slump 6, 7, 5 centímetros, vai dar um concreto bom. Só que, quando cair, pode não encher a base e pode também dar falhas no fuste. Já me aconteceu 4 vezes de examinar, fiz túneis para ver o doente, para reforçar, não tinha enchido a base nem nada, porque, em geral, a não ser que a base seja muito grande, não precisa descer ninguém para espalhar. O ideal é um concreto fluido, 12. Slump, ideal, 12. Quem usa bomba vai ter que usar 20, não tem outro jeito. Um slump bom para todo tipo de fundação são 12 centímetros. Ora, você vai ter um concreto com mais água. Concreto com mais água, menor resistência. Não tem problema nenhum. O dia que você for consultor técnico ou fiscal, não só pode aceitar, como obrigue que seja molhado. Aí ele cai, enche perfeitamente. Sabe por quê? Porque desses 20 MPa, eu só quero 5. Então, pode botar água, pode cair com sujeira, pode concretar até o tubulão um pouquinho cheio d'água, não tem problema. Eu vou ter 5. E quando chegar aqui embaixo, aquela carga já diminuiu muito, porque eu venho transferindo carga por atrito lateral. Então, repetindo, 3 observações importantes. Se você for fazer uma estaca escavada com 60 centímetros, estaca escavada significa dizer que é em cima da água, senão você não escava, aí tem que ser estaca cravada. Que der para descer alguém, desce e manda abrir a base. Não, não precisa de base, porque já passou. 60 centímetros de apoio já é suficiente, mas faça a base. Você dobra a segurança a custo de menos de R$10 por peça. Segundo fato,
Se você não conhece a região, está projetando para uma cidade nova, consulte o seu proprietário ou cliente se você pode fazer um tubulão experimental lá. Tem cidades que eu vou fazer reforço que eu tenho que levar o pessoal daqui para ensinar a trabalhar lá, porque eles estão perdendo muitas oportunidades de fazer tubulão, porque não tem um pessoal acostumado. Estão fazendo estaca raiz, ou micro estaca, etc., que podia fazer o tubulão, que é muito melhor. Terceiro fato. Junto com a sondagem, fura o tubulão mais próximo. Faça uma espécie de pesquisa. Vai até a profundidade prevista no projeto e vá abaixo, escave, faça um poço de visita ou de pesquisa, numa profundidade ideal seria 2 vezes o diâmetro da base abaixo. Por exemplo, está previsto no projeto uma base de 4 metros, fure 8. E examine o terreno. Porque em tubulões, a gente não abre a base para baixo. Normalmente, somente se manda alargar a base, porque você já examinou, e se desce 2 vezes. A primeira para autorizar a abertura da base. A segunda, verificar se a mesa da base não tem nenhuma cárie, nenhuma lente, e se as medidas estão legal, está correta. Então, aí é a hora de você, se por acaso sentir que não está bem, manda descer. Imagine uma base de 4 metros, cada metro que você desce é um círculo de 4 metros que vai dar 12 metros quadrados, dão 12 metros cúbicos de concreto. 12 metros cúbicos de concreto a R$300, vai dar um bom dinheiro. Se são 100 tubulões, vai dar um dinheiro um pouco melhor. Então, tome cuidado com isso. Por isso, a gente desce e autoriza abrir. Em casos muito especiais, não é comum, em terreno muito ruim, você pode fazer mais de uma base. E as pesquisas me mostraram que isso é num caso de morte, tá? Não tendo outra saída. Se essa distância aqui for aproximadamente igual ao diâmetro da base, esse solo aprisionado aqui funciona como base. Então, você está usando um solo de graça, trabalhando para você, aumenta a área lateral. Né? Em fundações, tudo é pressão. Eu estou segurando esse microfone aqui, olha, com a pressão de 0,2 kg por centímetro quadrado. Se eu colocar 2 mãos com a mesma pressão, eu sou capaz de suportar 5 vezes esse microfone. Então, o solo pressiona uma fundação. E para transformar em força, que vem do pilar, eu preciso de área. Então, se eu faço isso, a área que era de 80 centímetros de diâmetro passa para 3 metros. Fica uma coisa muito boa. Para quem está fazendo já estaquinha de solo e cimento, nesse programa Minha Casa Minha Vida, pode fazer mais de uma base. Tem um alargadorzinho de base, né, que a gente faz assim, parece um guarda-chuva, faz uma base, eu vou mostrar slides. Pode fazer 1, 2 bases para sair do radier. Não é? O radier em cima de solos colapsivos vai rachar a sua casinha toda em 2, 3 anos. Então, faça uma estaquinha de solo e cimento, que é mais barata do que o radier, e sai fora desse problema congênito da cidade. Características de uma fundação em tubulões a céu aberto.
Tubulões a céu aberto são aqueles que em qualquer ponto da escavação prevalece a pressão atmosférica. Então, ao contrário do que se imagina, não fica quente, não aumenta a pressão, é bastante confortável. Às vezes esquenta um pouquinho, porque se for abrir a base ou escavar, os operários desenvolvem muito calor, troca muito calor com o ambiente, tem um pouquinho mais quente, mas nada especial. Se eu for fazer um dia que é possível, principalmente as nossas pontes, são feitas debaixo d'água. As cargas são muito elevadas, por serem pontes, poucos pilares, vão os grandes. Então, se faz tubulão debaixo d'água. Ora, para fazer o tubulão debaixo d'água, se coloca aqui uma espécie de panela de pressão, chamada campânula, e se comprime ar aqui, até a pressão aqui ser igual à pressão da água. Então, a água não entra mais para dentro do tubulão, porque a mesma pressão que faz ela cair para dentro do tubulão, ou de uma escavação, se der uma pressionada, ela fica na parede. A gente desce num tubulão a ar comprimido, vê que tem um filme de água aqui assim na parede, a água que está lá esperando eu tirar a pressão para ela encher o tubulão. Então, esses operários trabalham sob pressão. Por exemplo, existem algumas precauções biológicas e biomédicas que deve-se tomar. Como todo mergulhador sabe disso. Há o risco da embolia e de outros problemas graves, se não tomar cuidado. É possível, não é uma fundação simples e nem comum, cheia de problemas imprevistos. Prazo nessas fundações é difícil de cumprir, porque a perfuração a ar comprimido normalmente passa por bloco de rocha e tal, prende, essa campânula não desce, e etc., pode vazar, aí que é o grande perigo. Todo mundo sabe do problema da embolia. Se você for descomprimido rapidamente, o seu sangue pode permear pelos alvéolos, você sofre o efeito chamado de embolia. Então, você tem o pulmão. Aqui dentro há uma troca de ar e oxigênio, ar, porque a gente não respira oxigênio, respira ar. Só 20% de oxigênio, 80% é nitrogênio, 19% é impurezas e gases, 19% oxigênio, tanto é que não se respira, se respirar oxigênio, você se intoxica. A não ser num caso muito grave que você está com deficiência de oxigênio, aí você pode respirar um pouco de oxigênio. Então, o alvéolo é como um papel de coar café, né? Ele tem uma tal pressão osmótica. Esse blusão seu tem poliéster? Tenta sugar para ver se você consegue puxar o ar. Tem uma pressão alta. Se você pegar um tecido mais fácil, a pressão osmótica, a pressão de passagem é menor, tá certo? Desculpa, não, com menos pressão passa mais ar. Então, com a nossa pressão atmosférica que está aqui circulando, essa pressão que a gente tem aí, 12 por 8 e tal, principalmente 12, que é a mais alta, o sangue não atravessa o tecido, o alvéolozinho. Então, de um lado, oxigênio, sim, o ar entra, e entra dentro do sangue, né? Então, eu alimento as células com essa passagem. De um lado, sangue, do outro lado, ar, sem misturar. Muito bem, só que, isso nós vamos fazer uma amostra e tal, só sobre isso, tubulão ar comprimido, tem slide. Quando esse operário está aqui, ele sofre uma pressão alta. Então,
Então, o que acontece? A bolha de ar diminui muito de volume, então ela permeia o próprio sangue. Ela circula no corpo com uma microbolha. Se por acaso, por um problema no equipamento, tanto é que não se tem só um compressor para mandar ar, sempre tem um pulmão, que é um cilindrão, 1 ou 2 compressores. Toma cuidado, quem vai fazer ponte no interior, leva um compressorzinho só. Toma cuidado, não desça, porque se esse compressor pifar, você vai ser descomprimido rapidamente. Então, aquela bolhazinha que estava sob pressão, vamos supor de 2, 3 atmosferas, aumenta de volume demais. E quando ela chega numa artéria fininha do cérebro, ela entope. Não deixa passar oxigênio nem sangue. Aí dá o fenômeno chamado de êmbolo, que ele fecha, embolia. Enquanto ele está nas veias de maior calibre, ele circula bem. O problema é quando ele entra nas ramificações micro, principalmente do cérebro, ela entope. Se você tiver uma câmara de descompressão rápida ou de compressão, tira a pessoa e coloca rápido numa câmara de compressão e comprime ele de novo. Aí a bolha diminui, ela sai devagar pelo pulmão. Ou pode derramar sangue no pulmão também, que é muito ruim. É uma... Hã? Na descompressão. A compressão também não deve ser muito rápida. Depende da fisiologia da pessoa. Tá? Você tem problema de tímpano, então é bom acomodando, descer. Tem uma tabela e tal. Muita gente não segue a tabela. Inclusive, existe uma... Porque isso dói a beça. Você entendeu? Você que sofre embolia, se não morrer, dói muito. Tem uma injeção, que é uma espécie de um anestésico e tal, que eu já vi levarem para pontes aí no interior, no meio do mato, por falta de compressores bons. Se você um dia for engenheiro, for fiscalizar uma obra dessa lá, não tome essa injeção. Sofra uns 3 dias, mas não tome essa injeção. Ela tem efeitos colaterais para homens muito ruins. Então, sofra, mas não tome lá. É ruim. Muito bem. Então, nós vamos falar em tubulões agora, a céu aberto, porque esse tem uma especificidade muito grande de tecnologia e tal. É possível, sim. As nossas 2, 3 pontes aqui foram feitas com tubulão a céu aberto. Desculpa, ar comprimido. Então, primeira característica. Quando é que eu posso realmente executar um tubulão a céu aberto? Solos coesivos. Quem são os solos coesivos? As argilas. Lembra-se do sistema unificado. Os siltes dão segurança de escavação. As argilas siltosas. Os siltes argilosos. É possível. As areias muito argilosas. Às vezes é possível, porque a areia não tem coesão. Escavou, ele fecha. Perigoso. As argilas muito pouco arenosas também é possível. Assim como os siltes muito pouco arenosos. Não sei se lembram, o sistema unificado conversa somente com 2 dígitos alfa. Essa introdução, nós fizemos uma ampliação para correlações do sistema unificado e modificamos ele um pouquinho, introduzimos um número, aqui um dígito numérico, entre 2 alfas. Ele diz o quanto tem. 5 é médio, 4 é pouco, 3 é muito pouco, 6 é muito, 7 é demais. Então, se eu tenho M6S, é um silt muito arenoso. Ele não vai ficar em pé. Entenderam? Então, primeira condição,
ao examinar o laudo de sondagem, como será feito nos projetos e na prova. Tem solo coesivo? Posso fazer tubulão a céu aberto. Segunda condição. Terreno com resistência adequada. Muito bem. Então, aonde é que eu vou implantar meu tubulão? Que profundidade? Eu examino o laudo. Eu examino o laudo de sondagem. Quando tiver um terreno com índice da sondagem padrão maior ou igual a 20, já começa a ficar bom o terreno. Quer dormir em paz? 30, 40. Terreno duro. Não vai romper e nem recalcar. Lembra-se, toda obra recalca um pouquinho, mas vai recalcar o quanto normalmente as estruturas normais suportam. Então, procure no seu laudo de sondagem a partir do qual o terreno tem mais de 20 golpes. E algumas cidades do Brasil, com um certo teor de areia, têm se implantado tubulões em 15 golpes, etc. Mas precisa de se ter experiência local, examinar obras com mais de 8 ou 10 anos, para ver se elas não trincaram. Então, procure no seu laudo de sondagem um terreno que tenha mais de 20 golpes. E o ideal é embutir pelo menos 1 metro da base dentro desse terreno bom. Encontrou o terreno bom? Desce 1 metro. Então, quando examinar os lados, vamos supor, esse tubulão vai ficar com 22 metros. Projeta com 23. Uma estaca vai ficar com 16 metros. Projeta com 17. Não tem sentido em geotecnia se falar em meio metro. A sondagem é de metro em metro. Então, você não tem referencial. Pode até acontecer de ficar com 22,5 metros, mas a obra é que vai dizer isso. E vai estar no quadro do projeto chamado As-Built, que é o cadastro de como foi construído. Então, qual é a profundidade do seu tubulão? 20. Terceiro aspecto interessante. Profundidades exequíveis. Um tubulão é considerado raso quando a sua profundidade ZF está no entorno de 6 metros. Uma boa dupla fura 2 desses por dia num terreno normal. Uma máquina fura 20 desses por dia. Boa profundidade, produtiva, todo mundo fura, ZF no entorno de 16 metros. Uma boa dupla fura um tubulão desse de 16 metros por dia, a máquina fura uns 10. Se tiver condições de andar na obra, etc. Profundos. Acima de 16 até uns 24 metros, já é profundo, você às vezes vai ter que pagar um pouquinho mais para furar e pagar um pouquinho mais para escavar as bases.
Os fustes são pagos e cobrados por metro linear. Já existe até tabelas nas cidades aí, padrão, o que se paga para os escavadores e o que se paga para a máquina. A base já é por metro cúbico. Lembram-se, nós não mandamos afundar a base é executada alargando, porque eu já disse aqui e verifiquei que o terreno de apoio é bom. Então, eu mando alargar, eu não mando fazer a base para baixo. Portanto, no cálculo do volume de concreto, calcula-se até aqui, ou pode-se calcular o fuste até o fundo e calcular o alargamento do tronco de cone, mais o rodapézinho, que é um cilindrinho de 10 ou 20 centímetros. E por falar em rodapé, também quero chamar a atenção dos senhores. Lembra-se que na engenharia, a soma dos quadrados dos catetos, às vezes, não fecha com o quadrado da hipotenusa. Na teoria prática, pode ser outro, ou vice-versa. Nunca sejam fiscais irracionais. Cuidado. Só carrega prato quem quebra. Aquele calcanharzinho não precisa ficar na vertical, não precisa ser chato. Basta ter um calcanharzinho que a gente vai ter uma tabela, em caso de dúvida, 20 centímetros resolve tudo. Só para que o concreto não fique com a ponta. Não existe concreto bicudo, ele quebra ou não enche. Então, sempre tem que ter um rodapé ou calcanhar. Ora, não precisa ser irracional nem truculento. Se você tiver, por azar, um topógrafo como fiscal, ele vai descer com teodolito e esquadro para ver se aquele troço está lá. Então, tem que me telefonar para a gente dar uma bronca nele, que não precisa. Pode estar um pouquinho torto, 3 centímetros para cima e para baixo, não faz diferença. O importante é que a mesa da base esteja limpa. Tá bom? Outra condicionante. Alguém, enquanto eu apago o quadro, pode me dar uma sugestão? Quando é que eu devo e posso executar um tubulão a céu aberto? Qual é a outra condicionante? E aqui nessa região não dá. Por quê? SPT já foi dito. Água, nível d'água. Chuva não tem problema. Nível d'água. Então, uma outra condicionante é nível d'água. Então, abaixo d'água, só tubulão ar comprimido que muda todo o esquema, custo e prazo. Para fazer tubulão a céu aberto, só em cima do nível d'água. Observação número 3. Se o terreno for coesivo e rígido, coesivo e rígido, ou seja, SPT acima de 15 por aí, é provável, depois de comprovada com experimentação na obra, que você pode escavar o tubulão abaixo d'água com bomba submersível. Então, nós temos tubulão a céu aberto, ar comprimido e submerso. Os operários ou a máquina trabalham dentro da água um certo comprimento. Não fecha. Se o terreno for de boa coesão, rígido, SPT acima de 14, já duro. Entendeu? Você pode até, se for escavação manual, o pessoal trabalha com a bomba tipo sapo, bibo, nas pernas aqui, vai escavando e vai descendo com a bomba. A água entrando pelas paredes. Pode parar à noite, enche d'água, pode desligar a bomba e no outro dia não cai se o terreno tiver boa resistência. Às vezes pode cair um pouquinho, depende muito do limite de liquidez e da coesão desse solo. É possível, eu já tive experiência aqui em Belo Horizonte também, até em São Paulo, abaixo do espigão da Avenida Paulista, já escavei 6 metros debaixo d'água. Abrimos a base com bomba e concretamos.
Então, é possível. Muito bem. Então, quando for fazer o projeto, analise as cargas e o laudo de sondagem. Ouçam e examine esses 4 itens e implante o seu tubulão. Pois não. Qual é seu nome? Petrônio. Qual é a dúvida? Muito bem. Se você tiver um nível d'água com SPT 20 e 30, melhor ainda. Pode parar. Normalmente, a gente até para, assim, tem água embaixo, 2, 3, 4, 5 metros. Né? É possível que, se você tiver um lençol freático aqui, a 1 metro abaixo da base, mesmo em terreno duro, ele sobe por sucção, como se fosse um mata-borrão, efeito de capilaridade. Então, se você demorar a concretar, é bom mandar raspar a base. O tubulão deve ser concretado o mais rápido possível. Se levar uns 2 dias a chover, avise o seu cliente, olha, desça e limpa a base, rapa a base, porque ela vai amolecer. Um terreno fofo aqui, dá qual tipo de recalque? Imediato, compressão de sujeira. Ele afofa, então ele já vai sentar por simples capricho de execução de obra.